Boa noite, meus irmãos, meus irmãos, que Jesus nos aguarde e nos abençoe. Nós trazemos, primeiramente, o abraço carinhoso da nossa aliança no Escola Espírita, da nossa casa, onde trabalhamos juntos com integração. Envolvido nas ligações de amor e carinho, muita alegria de estar aqui essa noite. Nós vamos conversar sobre um tema do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pedir e Interesse. É interessante esse título desse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando a gente observa o título, a espiritualidade já sugeriu a Allan Kardec que nos propiciasse uma reflexão. Porque pedir é um verbo que está no imperativo, é pedir. Então, devemos fazê-lo. Se não pedirmos, não o queremos. Mas é reflexivo também observar que não é pedir e obterás. Porque se é pedir e obterás, é obter imediatamente. O verbo está no futuro. Então, é pedir e obter. Então, a gente começa a prestar atenção nas lições do Evangelho e como são colocados esses aspectos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus já faz duas comparações. Uma comparação com os fariseus e outra comparação com os pagãos. Vou pegar a primeira comparação com os fariseus, que Jesus diz assim: tu, quando orares, não faça como os fariseus que oram de pé nas praças públicas e nas sinagogas, porque estes desejam ser vistos pelos homens e já receberam o seu galardão. Então, Jesus condenou da seguinte maneira: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, nos dará a recompensa. É interessante a gente olhar esse aspecto, porque Jesus diz, né? Tu, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechar a porta. Bom, a pergunta é: que quarto Jesus está falando? Porque se a gente começar a pensar, na maioria das casas das pessoas daquela época era um só. Não tinha casa, não tinha quarto. Quarto tinha nas casas das pessoas abastadas. As pessoas simples não tinham quarto. Se a gente pensar, Jesus falava para aquela situação, mas falava para depois. Então, o mestre, quando tinha ele tinha certeza que mora na obra não tem quarto. Ele antevia que aqueles que morassem com a comunidade também não tinham quarto. O que significa entrar para o teu quarto e fechar a porta? Então, quando Jesus fala isso, quarto é aquele instante de silêncio em que a criatura busca o Criador. Então, significa o seguinte: aquele momento de recolhimento, que está para o seu quarto fechado a porta. Significa o seguinte: na horta, na comunidade, na casa dos homens comuns daquele tempo, tinha quarto, tinha porta. É essa. Então, essa porta que Jesus quer falar é aquela porta em que nós buscamos fechá-la para estarmos só conosco mesmo. Então, significa o seguinte: quando eu faço a minha oração, não interessa o que está fora, interessa o que está dentro. Então, é uma conversa íntima da criatura com o Criador. Existe o que? Recolhimento. Exige o que? Introspecção. Então, por isso que entrar para o seu quarto íntimo, a sua intimidade. Então, Jesus diz assim: entrar para o nosso quarto e em secreto.
Não é uma conversa entre a criatura e o Criador. Há que se usar o sentimento, há que se usar o pensamento. O que a gente observa? O que será em silêncio? Na verdade, nessa prece, não há necessidade de falar. Então, é o sentimento da criatura que emana do coração e irradia pelo universo e é captado. Então, são vibrações de amor e não há necessidade de falar. A gente vai entendendo essas explicações de Jesus e vai caminhando o nosso raciocínio. Mas, isso é uma coisa. Diz assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade de palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de que os peçais. Então, veja bem, as pessoas às vezes dizem: nossa, eu oro muito, tenho os meus problemas resolvidos. A questão não é orar muito, é orar bem. Então, quando a gente faz essa prece, Jesus sabe do que nós temos necessidade. Então, o que a gente percebe? Na verdade, tem duas coisas. Essas duas coisas são desejo e necessidade. Então, o desejo é o que eu quero. Então, nesse sentido, nem sempre o que eu quero é melhor para mim. Então, o Pai sabe o que eu necessito. Então, ele não vai atender os meus desejos, ele vai atender as minhas necessidades. Então, a gente vai observando os nossos pedidos nas preces, né, e o que, de fato, vai ser atendido. Porque, às vezes, as pessoas vão dizer, né, que os pedidos não são atendidos. Nós vamos pronunciar a frase como o seguinte: não vale a pena orar por quanto Deus não me atende. Quando que Deus não nos atende? Quando o pedido não se ajusta às necessidades do Espírito. Então, o que pedimos a Deus na maioria dos casos é para a gente refletir. Será que nós pedimos bom êxito no empreendimento terreno? Será que a gente pede um bom emprego? Será que a gente pede saúde? Será que a gente pede bem-estar? Então, precisamos saber o que é que nós estamos pedindo. Então, precisamos lembrar, por exemplo, de pedir a nossa melhoria moral. Quando a gente olha o conceito de prece, nós vamos ver lá na questão 659 do livro dos Espíritos, que o senhor Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Nossa, três passos. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então, o Espírito responde: eu penso, isso aproxima, mas eu preciso me comunicar com Deus. Os Espíritos complementam. Três coisas podemos propor por meio da prece. Presta atenção, nós propomos. E Deus sempre segundo as nossas necessidades. A nossa é uma proposta. Deus sabe o que eu preciso. Sabe. Então, rigorosamente, precisaria orar, não, porque Deus conhece a necessidade de amor. Amor que, de fato, a oração não é imposição de nenhuma religião. A oração é uma necessidade da criatura de entrar em contato com o Criador. A prece é para louvar, a prece é para pedir, a prece é para agradecer. Então, o que é louvar? Louvar é reconhecer Deus como Pai, sentindo a existência de Deus no coração. Vejamos bem, meus irmãos, vamos refletir aqui sobre a prece.
Será que nós já vimos um encontro espírita em que as preces foram só de louvor? Abriu, fechou, ontem com prece só de louvor. Que é louvor, colocar no linguajar de jovem de 13 anos, para a gente simplificar as coisas. Louvar é fazer uma atividade a Deus. Então, entender que sem ele nós existiríamos. Sem ele nós existiríamos. O mundo não existiria absolutamente nada. Então, nós somos filhos do Criador e temos a essência divina dentro de nós. Deus cuida de nós há bilhões de anos, porque nós somos espíritos de bilhões de anos. Porque que desde o ato até o arcanjo, tudo foi mudado. Então, a gente vai observando que a evolução do espírito, que começa na matéria, o espírito não é minuto, passa para o reino animal, para o reino vegetal, passa para o reino animal, passa para o reino mineral. Quando nós chegamos no reino mineral, nós somos espíritos, agora não é mais seres inteligentes do universo. Então, Deus nos acompanha desde que nós éramos átomos. Tem carinho, atenção. Nós somos espíritos liberais. Precisamos começar entendendo essa vivência também. E a gente precisa conversar as nossas emoções. Então, dizer participar de que é amor, que é a suprema sapiência, que, na verdade, nós temos esse louvor a ele, ter criado e ter cuidado de nós durante todo esse tempo. O louvor é o primeiro dos espíritos que estão. Então, não é por acaso, não é porque é o último que a gente acaba fazendo. Pedir. Pedir, isso nós somos especialistas, né? Não é um ato de humildade solicitar ao Criador aquilo que entendemos ser necessário a nós, o que eu entendo. Mas nem sempre o que eu entendo é a realidade. Então, Deus sabe realmente o que é que eu preciso. Eu não vou receber o que eu preciso. Então, desejo. E agradecer. Agradecer é reconhecer que sem Deus nós não existiríamos. Na verdade, né, tecer, né, essa gratidão ao Criador pela infinidade de coisas que Ele coloca à nossa disposição. As coisas que nós recebemos. Recebemos o ar, nós recebemos a terra, nós recebemos, né, um anjo guardião, então nós recebemos eterna inspiração dos benfeitores espirituais, nós recebemos paz na terra para cuidar de nós, todas as nossas encarnações. Então, assim, é um tesouro precioso que a gente não se dá conta de quanto nós precisamos sentar. Mas, avançando no estudo desse capítulo de Eu Terei, os espíritos colocam para a gente uma pergunta, a pergunta 663 do Espíritos. E a pergunta 663 do Espíritos, Allan Kardec pergunta da seguinte maneira: podem as preces mudar a natureza das nossas provas? Quando tem uma prova, a prece pode mudar a natureza. A resposta dos Espíritos a Allan Kardec: quando o pedido é justo. Então, se o pedido for justo, se o pedido atender às necessidades, então nós queremos a nossa rogativa atendida. Vou fazer uma reflexão. Será que Deus não conhece as nossas necessidades? Será porque que aquele meu pedido não foi atendido? O que nós precisamos compreender, meus amigos? Primeiro, que não existe prece sem resposta. Toda prece tem resposta. Então, se o meu pedido não foi atendido, é porque não era o melhor para mim. Então, fazendo uma reflexão, a gente poderia dizer, usando o ditado popular, na verdade, se Deus quisesse punir
as criaturas, bastaria atender todos os seus pedidos. Percebeu por que Deus não atende os nossos pedidos? Porque nós somos como crianças que ainda não sabem o que querem. Vamos fazer uma comparação para ficar muito terra a terra o nosso entendimento. Se a gente pega uma criança, ela pode solicitar: pai, mãe, eu não quero tomar banho. Pai, mãe, eu não quero tomar o remédio porque é forte. Pai, mãe, eu não quero tomar a injeção porque dói. Pai, e a mãe vai fazer? Pode pedir várias coisas. Pai, mãe, eu quero ir na escola. Pai, mãe, eu não quero tomar banho. Por que os pais e as mães, e os tutores, e todas as pessoas, não vão atender os pedidos? Porque as crianças não sabem o que querem. Então, nós somos assim. Às vezes eu peço: Senhor, cura as minhas dores. Jesus olhando para mim e falou assim: você está mais precisando para melhorar essa dor nesse momento. Ou essa dor não vai ser curada nesse momento. É a sua dor, é o seu tratamento, a sua dor é o seu projeto educativo, a sua dor é o que você está precisando desse. Quando a gente observa esses aspectos, a gente tem profundas reflexões para fazer. Quando orarmos, entrar no seu quarto. Então, vamos voltar. Nós já falamos que o quarto, na verdade, é uma busca íntima da relação da criatura com o Criador. Esse é o quarto. Então, é em silêncio, uma busca da criatura com o Criador. A gente pega aquela música do Gilberto Gil que fala: se quiser falar do Deus, quem quer apagar a luz, pensar como aquela música de inspiração fantástica. A gente começa a pensar: quem é que tem que apagar a luz? Porque não interessa ver nada físico, nem forma, é apagar. Então, no momento de silêncio, fechar a porta de que então, uma expressão, uma simples expressão, não sou negócio, sou eu. Encontrei com Deus e agora vou conversar com Deus. Como é que eu converso com Deus? A prece precisa ser bonita, a prece precisa ser, com palavras lindas, a prece precisa ser longa. Como é que precisa ser a prece? Precisa ser a voz do coração falando. Isso que ela diz. Não precisa ter palavras, porque é o pensamento da voz do coração. Então, a prece pode ser uma simplicidade, pode ser: Senhor, eu estou aqui. O Senhor da vida sabe que a criatura humana está pedindo lá para estudar. Às vezes a gente quer usar uma prece recitada muito bem. Os amigos, se for para ler mais com o cérebro que o coração, não vale. Só vale a pena pegar uma prece para conhecer a Bíblia, se ela for recitada com o coração. A intimidade da criatura, da alma, é que traduzir as vibrações de amor pelo Pai que está no seu coração. Senão, vamos fazer a prece de nosso coração. Às vezes, nós estudamos tanto na casa, a gente não tem que ser louco. As palavras que se encontram, o que importa é o pedido que sai das entradas da alma. Obrigado, Senhor, que eu estou aqui. Amém. Que assim seja. Então, a gente observa esses aspectos e vai colocando na nossa vida. Jesus falando, orar em silêncio. Mas assim, pode ser em silêncio até de sons, pode ser em silêncio. Porque, na verdade, a consciência tem que estar em silêncio, apesar do barulho que está de fora. Então, nós estamos mercado, o silêncio se conecta com o Criador. A gente faz essa peça, se a gente pensar um pouquinho, a gente tem pessoas
diz, né, que o repórter perguntou o trabalho Teresa de Calcutá, quando ela fazia uma prece, o que é que ela falava? Olhou para o repórter e disse, eu não falo nada. E ele ficou implicado. Passar uns tempos, pegou o microfone dele e falou, a senhora fala com Deus, o que Deus responde? Ele não responde. Entendeu? Uma conversa de vibrações do coração de um espírito que fala, Senhor, um pensamento, qual a necessidade de falar? E, às vezes, o Senhor diz, sem falar nada, né, fala nas entranhas do coração e vamos. Obrigado, Senhor. Isso eu não tinha percebido. Isso não precisa de palavras. É coração falando de coração das entranhas da alma com a voz do pensamento as entranhas da emoção do espírito que conversa na simplicidade. Parece é mergulho no reino eterno, né? Porque a lei de Deus é para a nossa felicidade. Os cristãos dizem onde está a felicidade, a felicidade está na lei de Deus. Se a lei de Deus está na nossa consciência, a felicidade está na nossa consciência. Não é nada que está fora. E a lei de Deus é para a felicidade do povo. Se a gente seguir a lei de Deus, a gente vai obedecer a felicidade, porque as leis de Deus são para que a gente seja feliz. Então, essa prece que nós estamos estudando é uma conexão divina. Então, essa conexão com o divino é uma questão de sentimento e não de palavras. Então, quando a gente faz a prece, nessa conexão com o divino, a gente vai observando que nem sempre as circunstâncias são alteradas. Vamos imaginar, quando eu quero que as circunstâncias sejam alteradas. Então, eu venho no centro espírita, ou estou no excesso de lá, fazendo a minha prece, e falando, Senhor, tira as minhas dores. Senhor, resolve os meus problemas. Ou melhor, eu dizer assim, Senhor, te entrego os meus problemas. Vamos pensar nessa prece. Senhor, te entrego os meus problemas. Mas o Senhor vai responder? Eu não, estou te entregando os problemas. Eu não sei precisa responder. Vejam bem essa diferença que a gente precisa perceber. Quando a gente faz uma prece, a gente tem que se dar conta que eu preciso mudar. Eu preciso fazer a mudança para resolver os meus problemas. Quando eu venho sendo espírita, como passe, água fluidificada, isso é amparo, isso é auxílio para ajudar que eu resolva os meus problemas. Eu não venho sendo espírita e vou sair curado. Não é isso que vai acontecer. Então, eu venho para obter forças para a minha automudança, para a minha autotransformação, para a minha automudança. Então, na medida que começa a fazer as mudanças, o auxílio começa a chegar. Por isso que, lá no livro dos Atos, né, lá no capítulo 4, versículo 31, fala assim, quando oramos, mudamos de lugar. O que é isso? Quando oramos, mudamos de lugar. A gente observa a situação. E tendo orado, moveu-se no lugar em que estava envolvido. Significa no chão primeiro, então, se orar e colocar-se em conexão com Deus, a prece é uma questão de sentimento e não de forma. A intenção é tudo. E a postura da alma vale muito mais do que os outros aspectos. Então, a nossa prece não precisa ser bonita, não precisa ser longa, não precisa ser com palestra, já que Deus sabe das nossas necessidades. Com relação à nossa conexão. Deus nos conhece, Deus sabe as nossas necessidades,
e não tem pressa sem resposta, e são atendidas às nossas necessidades. Porque Deus as conhece, que é o melhor sempre para nós. Então, quando a gente observa isso, a gente vai observar que, através do culto universal, o amor de Deus se espalha, atende a todas as criaturas e a bondade de Deus está por todos. Nosso problema é fazer a nossa conexão. Então, na verdade, o trabalho do Criador está funcionando muito bem. O Wi-Fi de Deus está funcionando plenamente, porque está conquistar a nossa conexão com o Criador. Observando os ensinamentos do Livro dos Espíritos, tem uma questão, a questão 658 do Livro dos Espíritos. A pergunta que o senhor Allan Kardec faz dos Espíritos é a seguinte: agrada a Deus a prece? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Portanto, tem valor a intenção. Então, complementam os Espíritos. Assim é preferível a Deus a prece do íntimo que a prece lida, porque o fruto dela que seja se for lida mais com os lábios do que com o coração. Percebeu? Alguém pode ler uma prece, mas quando eu leio, tem que saber do meu comprometimento. O comprometimento é com o coração, que não com os lábios. Então, responde aos Espíritos: agrada a Deus a prece convidida com fé, fervor e sinceridade. Alguns amigos pensaram nessas 3 palavrinhas: fé, fervor e sinceridade. Bom, o que é fé? A gente precisa entender que fé não é crer. Fé é confiar. Então, a vida já nos ensina exercício de confiança, não é? Quando, para pegar o nosso momento, né? Quando eu entro no avião, eu tenho que, na verdade, acreditar ou tenho que confiar. Tem paraquedas no avião? Não tem paraquedas. Então, eu tenho que confiar. Eu tenho que saber sobre o nome. Eu tenho que confiar para os lembramentos, eu tenho que confiar no que eu pensar. O pouco também. O controlador de voo para trazer os assistentes como deve fazer. Então, veja bem, tem punhado de pessoas envolvidas para a minha confiança. Não tem como eu tomar uma decisão de ser culpado. Fazer uma coisa assim, quando eu pego carona com alguém que eu conheço na cidade para fazer uma viagem, eu tenho que confiar. Confiar no dia que vocês dia, como é que está, se ele bebeu, se ele não bebeu, se ele não deu direito, então tem que confiar, na vida a gente faz esses exercícios de confiança. Bom, então, se é confiar, o que a gente precisa perceber? Se é só mais uma reflexão, eu vou lá na questão 354 do Consolador. O que Emmanuel diz para a gente nessa questão 354 do Consolador? Ele diz assim, no livro do Espírito Emmanuel: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o limite das crenças religiosas. Olha, é guardar no coração luminosa certeza que ultrapassa o limite das crenças religiosas. Então, meus amigos, meus irmãos, é essa certeza luminosa em Deus. Nós todos fazemos exercício. Todas as expectativas foram atendidas já. Então, essa ter fé. O fervor, é a prece dita do coração, das entranhas da alma. E é sinceridade. Sinceridade, para a gente dar um exemplo,
Antigamente, as pessoas que tinham um nome que chamava mascate vendiam as coisas na cidade. Antigamente, olha, vendia as coisas. Vamos imaginar que o mascate vendia estatuetas que se colocaram na cidade. As pessoas gostavam dessa festa, achavam bonita, achavam que era sucesso. Passados uns tempos, as estatuetas apareceram rachaduras e apareceu defeito das estatuetas. Né? Então, as pessoas se deram conta de que elas haviam sido criadas. E o próximo mascate que voltou na cidade para vender estatueta, ele falou o seguinte: olha, você precisa aparecer aqui às 10 horas e voltar às 3 da tarde para mim comprar a sua estatueta. O mascate ficou obrigado. Já às 10 e voltar às 3, era pelo seguinte motivo. Né? Olha, a pessoa pegava a estátua e ia no sol. Às 10, às 10, se tivesse coberta com cera, a cera derretia e aparecia rascunho. Sincera vem do espanhol sem cera. Então, sem cera é sincero. Então, não dá para subir essa achadura de cera. Olha aí, né, sincera, quando você é sincero. Então, quando a gente fala é uma criatura polida, passou vermelhos, né? Assim, nós somos homens e mulheres polidos, né? Que passamos cera, né? Ou que colocamos máscara, né? Para nos apresentar e mostrar a nossa realidade. Mas a prece precisa ter essas três qualidades. Precisa ser uma prece com fé, cheiro e com sinceridade. Quando a gente faz essas reflexões, a gente precisa fazer uma análise quando a nossa prece, quando Jesus coloca que ela é em silêncio, né? Falando para os pagãos, né? Porque o Pai que tudo fez, em secreto te recompensará por Jesus. Que nós vamos receber dessa prece, né, será no âmago da própria consciência. Então, o nosso projeto é buscar a felicidade que origina da lei de Deus. Então, a lei de Deus é para a felicidade do homem. Se a lei de Deus está na consciência, a felicidade também está na consciência. Passando esse estudo pelas lições da espiritualidade, lá no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 13, tem uma mensagem que chama Agradeçamos sempre. Então, nessa mensagem, o Espírito de Emmanuel diz o seguinte: louva o céu que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira. A gente não o céu azul, mas a chuva que te é mensageira do bom. Veja bem, o céu traz esse calor que é necessário à nossa vivência. Que nos dá essa sensação agradável no dia do sol. Mas sem chuva, a terra se tornaria tórrida, se tornaria um deserto. Então, nós precisamos do sol, nós precisamos da chuva. Diz lá no Espírito dessa mensagem. Mesmo que não entenda de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te laguem a alma, toda rende graças a Deus. Aquilo que nós estamos passando em determinado momento, né? No momento que a gente está tendo essa situação da quebra do avião, das intempéries no Rio Grande do Sul, como sendo recebe a aprovação como sendo o que melhor merecemos hoje em favor de amanhã. Veja bem, a gente sabe, né, que Deus está atento a todos nós. Com profundo amor todas as suas criaturas. E que há uma lei de causa e efeito. E que é assim,
Não pode ser. Né? Então, essas diversas leis de causa e efeito, muitas discussões chamam lei. Então, leis está dentro das leis. Já que essas leis, ele nos conduzir ao melhoramento. Quando a gente vai refletindo lá, o evangelista Tiago, né? Perdão, o evangelista, o apóstolo Tiago, na sua carta de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, ele diz a seguinte frase para nós: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastar nos vossos prazeres. Essa mensagem de Tiago, que agora filha de chama de más pedidos, são pedidos que nós fizemos que não são melhores para nós. Então, Tiago diz assim, essa mensagem trazida para nós por Emmanuel. Segundo a observação de Tiago, muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, apenas com o objetivo de utilizar as concessões para fins egoísticos da personalidade. Complementa-se Emmanuel da seguinte maneira: Deus sabe o que é melhor para nós, o que é para o nosso bem. Então, meus amigos, não existe prece sem resposta, e sempre nós recebemos aquilo que é melhor para nós. Então, quantas criaturas se entregam por aí ao ato de pedir irrefletidamente? Então, segundo Tiago, né, por quê? Porque imploram facilidades econômicas, imploram posições de evidência, imploram expressões de poder, imploram a autoridade. Então, Tiago nos traz essa reflexão, dizendo assim: o Pai sabe das nossas necessidades e retoma aquele pensamento para Jesus. Tu, quando orares, não faça como os fariseus, que pelo muito falarem é que pensam que serão atendidos. Então, não é orar muito, mas orar. Vosso Pai sabe mesmo que tens necessidade antes que o pensar. Então, meus amigos, aqui que a gente pede, então, é para que façamos um exercício de vontade. Deus sabe que nós necessitamos, nós não precisamos melhorar, que Deus sabe totalmente das nossas necessidades. Fazer algo para ilustrar. Eu gosto sempre de uma prática para a gente refletir, para a gente ilustrar a nossa conversa. O senhor se preparou uma situação muito difícil quando uma mãe fez um pedido para ele. O pedido da mãe para Chico foi o seguinte: Chico, eu queria conversar com você, você vai te pedir coração. Meu pedido como mãe é que o meu filho não tenha as duas pernas do pai. Você pode estar esse pedido de uma mãe que o meu filho não tenha as duas pernas amputadas. Não estava programada essa cirurgia. Essa mãe é o centro de Chico solicitou evidentemente ao sistema. Como é que eu faço? Né? Porque, afinal de contas, o Chico disse que presta de manhã revela as fotos do céu. Então, por que ele decide para passar por essa situação? Então, o Espírito de Demônio consultou a espiritualidade e a resposta foi a seguinte: esse irmão nosso é um espírito suicida de várias existências e quer se julgar de novo na frente do pé. O projeto dele, que já havia sido percebido na espiritualidade, é que iria de novo fracassar. Então, aparece das duas pernas amputadas para que ele não conseguisse julgar. A prece, a resposta da prece é o melhor tratamento para nós. Mas se a gente olhar do nosso entendimento, né? Então nós precisamos perceber que às vezes pedimos a Deus algo e a resposta de Deus é um não. Por quê? Porque temos coisas que não são melhor para a nossa vida. Diante do não divino, nós precisamos entender que a providência na época não fomos solicitados, não fomos atendidos
o que eu solicitado não foi melhor para nós. Meus amigos, nós, terminando a nossa conversa, entendemos que nós precisamos separar o que eu necessito do que eu desejo. A oração não é uma repetição de tudo. A oração não é sentido do mesmo tamanho. Diz Emmanuel, no livro Pensamento de Vida, que a oração é o mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Que a gente, quando a espiritualidade diz para a gente, né, como lá no orar é mudar de lugar. Então, a gente leva muitas coisas materiais. Então, veja bem, os nossos pensamentos são a nossa verdadeira casa. A gente pode fazer essa reflexão onde moramos na nossa casa mental. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o subconsciente, que é aquela região, né, da nossa casa mental que está em contato com o nosso passado, com as nossas lutas, com o nosso passado, as nossas delinquências, aquela região do pretérito, onde nós mergulhamos, será que nós estamos mergulhados nesse subconsciente todo o tempo, ou mais do tempo? Mas às vezes nós mudamos de patamar, né? Nós mudamos do consciente. Então, o consciente, na nossa casa mental, nos diz é exatamente o terreno do nosso ser. Nós estamos aqui nesse momento, nós estamos no momento de reflexão que nós queremos mudar para o superconsciente. O que é o superconsciente? É reunirmos e, no momento de reflexão, caminhar para esse patamar dos ideais superiores, do projeto de felicidade. Então, nós mudamos. Nós podemos morar no subconsciente, nós podemos morar no consciente, nós podemos morar no superconsciente. Então, é como se nós escolhêssemos morar no andar técnico e morar no sol. Então, esse momento, nós estamos no sol toda a nossa vida, buscando os reais, buscando as influências superiores, refletindo, para que a gente possa pegar esses momentos de ideal superior, trazê-los com força para a nossa vida, para a nossa mudança, para a nossa transformação. Oramos onde pensamos. Jesus, Pai.